A vida de uma primeira-dama, né? Digamos assim, não é fácil. Depois que o Alê, né, porque eu chamava ele assim, o Alê, ele assumiu a presidência, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Que mesmo que você queira que aconteça e lute para isso, corra atrás, a presidência ela acaba deixando todo mundo doido, né? Acaba deixando a vida mais corrida e a gente mal se via. Ele vivia em reunião, encontro, essas coisas, e assim, para mim era um pouco difícil acompanhar, porque eu também tinha minhas coisas, né? E naquela semana, então, aquela semana do dia 29, nós tínhamos nos visto na segunda-feira, para almoçar juntos, inclusive, né? Coisa que era rara de acontecer. Ai, mas então, logo depois disso, ele já teve que sair para pegar avião e no dia seguinte, então, para ir para a base da Petronacional. E na terça, veio aquela notícia horrível. Teve uma explosão lá na Petronacional, bem no dia que ele estava lá, e o Alê não resistiu. E assim, quem conhecia ele, quem sabia do trabalho dele, sabe que ele era um candidato exemplar. Sabe, não tinha quem não gostasse dele. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acontecido e nem entender, né? Bom, meu nome é Tânia Rocha, eu sou investigadora da polícia e eu trabalho nesse ramo há mais ou menos uns 10 anos. E eu adoro o que eu faço, eu adoro meu trabalho. Eu sei que muitas vezes é um trabalho muito pesado, mas mesmo assim eu gosto muito. Então, no dia do ocorrido, eu estava na minha sala, era aproximadamente umas 11 da manhã, e eu recebi um telefonema do secretário do Estado falando que a plataforma da Petronacional, que estava sendo inaugurada naquele dia, tinha explodido e o presidente estava entre uma das vítimas. Na hora, eu chamei a minha parceira, a Lorena, para ir comigo até o local para averiguar a situação e o que tinha acontecido. Meu nome é Lorena Reis, eu sou agente da Polícia Federal faz 8 anos e desde sempre eu tenho acompanhado a Tânia nesses casos que têm uma maior magnitude, digamos assim. Ela me ligou nessa terça-feira de manhã e contou que o presidente tinha morrido em uma explosão. Eu fiquei chocada com a notícia, imagina um presidente morto, é um caos, né? Então eu fui acompanhar ela até o local onde tinha acontecido essa tragédia. O cenário então era o seguinte, havia uma explosão que até então não sabíamos com certeza pelo que ela tinha sido causada e tínhamos um presidente morto 2 meses depois de assumir o país.
O presidente foi ao local da inauguração para inaugurar justamente alguns equipamentos e um sistema de compressores que havia sido adquirido da Itália, que a Petronacional iria utilizar. Foram 10 óbitos ao total. Tínhamos o presidente Alencar, seu assessor, 2 fotógrafos e mais 6 funcionários da Petronacional que estavam operando o sistema, tirando também os feridos, que passaram dos 20. A primeira suspeita que a gente teve foi justamente um acidente, né? Um acontecimento acidental em que um dos compressores explodiu, era o mais provável para a gente naquele momento. Então foi aí que a perícia entrou nessa história. Vamos começar já? Sim. Eu me chamo Fernanda, eu sou engenheira química de formação e eu sou concursada na polícia como perita criminal, mas o meu trabalho é mais especificamente com a parte de crimes que envolvem indústrias, maquinários, equipamentos e todo esse tipo de coisa. Então quando a gente chegou, quando a perícia chegou no local do crime, a gente já percebeu de cara que a explosão ela foi causada pelo sistema de compressores que estava sendo inaugurado no dia, que estava sendo inicializado no dia também. Por quê? Isso porque a gente percebeu que as pessoas que estavam mais perto dele, que estavam ao redor dele, foram as pessoas que mais se machucaram, que mais sofreram danos ou, infelizmente, não resistiram ao acidente, A gente teve um problema, pelo tamanho da explosão, infelizmente, a gente não conseguiu identificar o que tinha acontecido nesse sistema de compressores. Se havia alguma falha, se foi falha humana, se foi falha técnica, enfim, E muito menos a gente conseguiu identificar qual era o tipo de compressor que tinha explodido, O que tinha acontecido naquele sistema para ele explodir. Então, para a perícia entender, o que tinha acontecido no acidente e o porquê que aquele sistema de compressores explodiu, a gente precisa entender como que os compressores funcionam. Os compressores de ar são componentes versáteis e vitais de qualquer fábrica ou oficina. Estas são máquinas portáteis altamente úteis que alimentam ferramentas pneumáticas individuais. A principal vantagem dos compressores de ar é que eles são muito mais poderosos do que as ferramentas comuns e não exigem seus próprios motores volumosos. Como a única manutenção real exigida deles é um pouco de lubrificação, uma variedade de ferramentas pode ser acionada por um único motor que utiliza a pressão de ar para potencial máximo. Mas então, como realmente funcionam os compressores? Os compressores de ar funcionam forçando o ar para dentro de um recipiente e pressurizando-o. Então, o ar é forçado através de uma abertura no tanque onde a pressão se acumula. Pense nisso como um balão aberto. O ar comprimido pode ser usado como energia à medida que é liberado. Eles são movidos por um motor que transforma a energia elétrica em energia cinética. A partir daí, o ar pressurizado pode ser usado para alimentar uma variedade de ferramentas. Existem diferentes tipos de compressores de ar e cada um tem uma especialidade diferente. Geralmente, as diferenças não são muito graves. Tudo se resume à maneira como um compressor lida com o deslocamento de ar. Existem 2 métodos para obter a compressão do ar: deslocamento positivo e dinâmico. Cada método tem várias subcategorias que abordamos abaixo. Os resultados são relativamente semelhantes, mas os processos para alcançá-los variam. Veja como os deslocamentos positivo e dinâmico funcionam. Os compressores de ar de deslocamento positivo forçam o ar em uma câmara onde o volume é reduzido para comprimir o ar. Deslocamento positivo é um termo abrangente. Embora os sistemas internos variem entre as diferentes máquinas, o método de fornecimento de energia é o mesmo. Aqui estão os 3 principais tipos de compressores de ar que usam deslocamento positivo. Os compressores de parafuso rotativo têm 2 parafusos internos que giram em direções opostas, prendendo e comprimindo o ar entre eles. Os 2 parafusos também geram um movimento constante à medida que giram. Os parafusos giram e este movimento cria vácuo. O ar preso nos espaços é comprimido enquanto desce os parafusos. O ar é forçado através da saída. Os compressores de palhetas rotativas são semelhantes, mas em vez de parafusos, as palhetas são montadas em um rotor e giradas dentro da cavidade. O ar é comprimido entre a palheta e sua carcaça e é então empurrado para fora em uma porta de exaustão diferente. O rotor de giro não está centrado e as palhetas possuem comprimento autoajustável, criando cavidades de vários tamanhos.
O ar preenche a cavidade e, conforme essa diminui, a pressão aumenta. E, por fim, o ar é forçado através da saída. Um compressor de pistão usa pistões controlados por um virabrequim para fornecer o gás em alta pressão. Existem 2 tipos de compressores de pistão, estágio único e 2 estágios. Nos compressores de estágio único, o ar é comprimido em um lado do pistão, enquanto o outro lado lida com a funcionalidade do mesmo. À medida que o pistão desce, o ar é aspirado e quando sobe, o ar é comprimido. Os compressores de 2 estágios têm 2 câmaras de compressão em cada lado de um pistão. O rotor gira para operar 2 pistões ao mesmo tempo. O pistão grande puxa o ar e o empurra para o intercooler. O intercooler usa água para resfriar o ar. O pistão pequeno puxa grande volume de ar para um pequeno espaço, pressurizando. O pistão pequeno, então, força o ar pressurizado através da saída. Os compressores de deslocamento dinâmico utilizam uma lâmina rotativa alimentada por um motor para gerar fluxo de ar. O ar é então restrito para criar pressão e a energia cinética é armazenada dentro do compressor. Assim como nos compressores de deslocamento positivo, existem 2 tipos distintos de deslocamento dinâmico, axial e centrífugo. Os compressores axiais usam uma série de pás de turbina para gerar ar, forçando-o a passar por uma pequena área. Nesse caso, um grande ventilador puxa o ar em alta velocidade. As pás estacionárias do ventilador são colocadas para guiar o ar para o próximo ventilador. À medida que o espaço entre os ventiladores fica menor, a alta energia cinética do ar faz com que ele se pressurize. O ar pressurizado é forçado através da saída. Compressores centrífugos ou radiais funcionam trazendo ar para o centro através de um impulsor rotativo, que é então empurrado para frente por meio de força centrífuga ou externa. Ao diminuir o fluxo de ar através de um difusor, mais energia cinética é gerada. Quando o ar atinge o ventilador, a força centrífuga o expele radialmente para fora. O ar viaja ao redor do invólucro e, à medida que passa por um difusor, comprime e aumenta a pressão. O ar pressurizado é forçado através do tubo de saída. Um exemplo de sistema de segurança, no caso de um aumento excessivo da pressão no vaso, envolvendo uma planta de compressão de gás natural offshore, é apresentado a seguir. A planta possui 2 estágios de compressão, onde cada um é composto de um vaso, um compressor, um cooler e uma válvula de alívio, responsável pela liberação de parte da pressão caso seu aumento for maior que o previsto. Promoveu-se um aumento da pressão no vaso, sendo a mesma controlada pela válvula de alívio, como demonstram as figuras 4.21 e 4.22. Caso ocorra restrição na segunda etapa, a segunda válvula de alívio realizará o mesmo procedimento, como é possível observar nas figuras 4.23 e 4.24. Oh, guys! Oh, guys! Aqui, ó, é o compressor, o turbocompressor que vai em caminhão, carro, trator, máquina agrícola, né? Então aqui, onde no caso do biogás, os gases entram aqui, a mistura ar-combustível entra aqui e ela é comprimida para dentro do motor. E quem faz o movimento são os gases de escape. Eles estão acoplados no mesmo eixo aqui, ó. Os dois, o caracol frio e o caracol quente que a gente fala, né? Na linguagem mais assim, simplória, né? E o formato da pá, que é o desenho daqui, no caso do pá da hélice. É isso que vai determinar a aplicação dela. Ele vai fazer a sucção da mistura ar combustível aqui. Esse formato é para jogar ela aqui no caracol para colocar para fora. Então isso aqui é uma aplicação. Tem pessoas que fazem trabalho com bomba d'água funcionando como turbina. Eu já fiz isso aí, mas não é eficiente. Você faz trabalhar ao contrário. Ao invés de um motor elétrico tocar uma bomba d'água, tu coloca uma queda d'água tocando, entendeu? É uma turbina. No caso do motor é diesel. Vai entrar o ar aqui, ele vai comprimir o ar para dentro do motor. Dá mais rendimento volumétrico no motor. Tu vai encher mais o motor, vai colocar mais combustível, vai dar mais potência. O que que faz? Conforme vai queimando o gás lá dentro, ele vai passando por aqui. E esse calor aqui movimenta esse rotor que está acoplado no mesmo eixo aqui. Eles estão unidos os dois. Ó. Automaticamente, quanto mais sai aqui, mais gira aqui. Mais empurra. Tem característica corrosiva, né? Ó, então, o biogás entra aqui e sai aqui que vai lá para o motor. Esse aqui tem a rotação fixa, né? Determinada pelo motor elétrico. Que tá aqui a especificação dele, ó. Ó, vazão,
pressão versus a potência consumida. É 3.500 RPM, isso aqui é a potência variável. Tanto que tem essa válvula de alívio que a gente chama aqui, tá? Tipo assim, o cara tá com o caminhão funcionando e ele acelera até um determinado nível lá, a válvula abre, tem um limitador aqui. Tá vendo aqui essa membrana? Então isso aqui é com rotação variável, esse aqui é rotação fixa. E aqui, ó, pra te ver onde ele tá no motor, né, cara? Então aqui tá o motor montado, é um grupo gerador de energia elétrica movida a biogás, e aqui tá o turbocompressor montado. Então pode ver, aqui vai ter a misturar combustível, que vai jogar essa mistura aqui dentro do intercooler, ó, para refrigerar mais uma vez, e aqui ele entra na admissão. E quem faz o movimento é aqui, é a parte quente, né? O escape, os gases de escape que movimentam esse rotor aqui que vai fazer a função de encher o cilindro do motor. Então o motor está funcionando, está jogando os gases de escape para fora aqui, ó. Então o motor está movimentando o eixo, automaticamente isso aqui movimenta junto. E o ar vai entrando aqui, passa, intercooler, sai aqui dentro do motor. Faz com que o motor encha mais e dê um rendimento volumétrico maior. E tu consegue mais potência. Quanto mais ar e mais mistura tu colocar dentro do motor, mais potência tu gera. Mais queima, mais energia. Isso mesmo. Mais queima, mais energia. Esse é o segredo da turbina. A gente fala turbina, né? Então tem diversos formatos. Tem caso de motor aqui que eu coloco o caracol menor para que ele consiga dar pressão com o motor em baixa rotação. Com qualquer quantidade de ar já movimenta. E eu consigo fazer a sucção aqui. Ó. O limite maior aqui é a pressão máxima aqui dentro que o motor vai suportar para não quebrar. Quanto que é? Porque aqui embaixo está com 1,5, 2 kg de pressão, né? Porque aqui tu tem o biela manivela que eu mostrei lá fora. Aqui está o eixo. Então o pistão está subindo e descendo. Está entrando a misturar a combustível, ele sobe e desce aqui. Aí o eixo está aqui, que movimenta ele. Então quanto mais tu coloca aqui, como a gente falou, mais energia tu produz. Mais trabalho, mais potência. Só que tem um limite que tu pode quebrar. Então, tipo assim, impossível fazer um processo desse sem compressor, não tem como. O rendimento do motor vai lá embaixo. Esse aqui é 100, né, cara? O motor é antigo. É o motor mais antigo, quando ele não tem compressor. Aqui tá o gás de escape indo embora, tá lá. E aqui tá a admissão. Então não tem aquela peça unindo, pegando esse e jogando pra cá. No caso, o movimento, né? Então o ar entra aqui dentro pelo próprio movimento do motor, que é um deslocamento volumétrico, né? Ele é um pistão. Quando ele desce, ele puxa. Então entra aqui. Aqui entra o ar. E lá sai o gás. Quando tem a turbina aqui, tu faz o quê? Que esse cara empurre, gere movimento na turbina e force mais a entrada aqui dentro. Então esse aqui a gente chama de motor aspirado. Então ele o rendimento vai... Ah, é fraco, né? Não enche, né? Tem, tipo, uma noção, assim, de quanto que dá de um para o outro? 20, 30% perde no motor de ciclo. Isso é o que se tinha na época, né? Esse motor aqui é 1980, aqui é um motor de 2022. Então aí vem a questão de emissões, economia, isso aqui é economia de combustível, né? O motor aspirado com o motor turbinado. O que acontece? Se esse motor aqui, ele tem, por exemplo, 7 litros de cilindrada, no caso, sem turbina, tu vai trabalhar com 3. Tu não aproveita, ele entra conforme o deslocamento do pistão. Quando tem algo fazendo pressão aqui, tu enche ele, aí vai dar os 7 litros, que é o volume dele. Isso implica em rendimento, isso implica em economia, eficiência, emissões. Então, hoje não se fala mais dinheiro, um motor sem turbo, compressor ou turbina, outros nomes aí que o pessoal coloca, né? Então, é o aspirado e o turbinado, na linguagem popular, né? E no caminhão, o pessoal mais da mecânica fala o maçarico e o turbo. Esse outro aqui também que é montado, aqui, e esse aqui, o turbo está para chegar, então para entender de onde ele vai montado, né? Na admissão, tá? E essa outra máquina aqui, uma máquina antiga que veio fazer manutenção, mostra a mesma situação, só com um motor maior, o mesmo equipamento, só que o tamanho é maior. Aqui está a parte fria, a parte quente, joga os gases de escape fora, né? O que difere nesse caso aqui dos motores, que aquele motor lá é 7 litros, esse aqui é 14, né? Isso aqui praticamente é o dobro daquele lá. E cada motor tem o seu tamanho, né? Especificado no biogás é um pouquinho diferente, por causa da relação ar-combustível, mas o princípio do equipamento é o mesmo. E questão tipo de refrigeração? A refrigeração, a gente tem a lubrificação aqui, ó.
lubrificação forçada, vem da bomba de óleo, que inclusive tu comentou antes, que é uma bomba de engrenagem, né? Que é o deslocamento positivo, né? Joga o óleo aqui no eixo e retorna pro cárter. Então aqui tá o sistema de lubrificação e refrigeração junto. Desses que são turbo, né? Compressor de ar. Esse é o clássico. A admissão, comprime, mantém dentro do cilindro aqui. E esse ar para usar lá dentro que sai daqui, ó. E esse ar aqui ele é usado para pintura, para o torno, onde mais que lá dentro a gente usa? Limpeza, mais ou menos para isso aí. Esse aqui é tudo canalizado lá dentro. Então aqui está o bloco do compressor, tem o pistão, né? A biela e aí o motor elétrico lá atrás que faz o movimento do biela manivela aqui dentro. Então ele faz sucção de lá, comprime aqui, ó, pode ver que tá saindo aqui, ó. E a sucção ele faz do outro lado. Esse aqui é compressor a pistão. Vai olhar lá na tua bibliografia lá. Ali você mostrou um compressor de pistão, né? Para ar comprimido. Certo. Por que a gente não pode usar um daquele para motor? No caso, poderia, o que teria que fazer no caso? O objetivo do compressor é comprimir. Então teria que fazer uma forma de acoplar ele no motor para que ele fizesse um movimento de sucção e compressão. Claro que ele não é tão eficiente, né? Mas a forma que tu entendeu de intercambiar, o objetivo do compressor é pegar o gás na pressão atmosférica e comprimir. Sim, É isso, e aumentar a pressão Sim, dele, né? é isso aí. O gás vem, lá tem o compressor que puxa ele, arrega lá. E por que ela é cheia de desnível? Vai condensando água aqui, ó. E a água cai ali, ó. Aqui, ó. Entendeu? Aí condensa a água. Ela sobe e cai de novo lá. E aqui entra o dejeto, ó. Mas por que não usa o compressor que usa para comprimir ar? Por que não usa em motor? Por causa que o biogás, ele tem um componente que chama-se gás sulfídrico, que é o H2S, e é altamente corrosivo. Então a gente evita usar compressor, que vai agredir partes móveis, eixo, acoplamento, anel de encosto, que geralmente é ácido carbônico, né? É a reação química que gera os gases. E no caso aqui a distância, que é próximo, o próprio deslocamento volumétrico da turbina lá, que funciona como compressor, arrasta o gás até lá. Então tu usa o equipamento que é do motor, que é para comprimir dentro do motor, aumentar o rendimento, mas tu aproveita ele para levar o gás para lá. Em algumas situações diferentes da distância, eu coloco um outro compressor. Deixa eu pedir uma coisa, qual que é o tempo de residência disso aqui? Esse aqui? 30 dias. Inicial, com assoreamento vai. O que foi, Com Juliana? assoreamento é 30 dias inicial, né? Só que a tendência do bio dentro é começar a assorear, né? Sim. Vai num cantinho ali, vai perdendo volume. Sim. E o tempo de retenção, porque ele passa rápido aí, né? Então é um dos motivos. Como vocês fazem? Limpeza, tem aquele tubo no lateral ali, ó. Aquele tubo coloca uma bomba ou um caminhão-tanque, sugo lá do fundo e espalha na lavoura. Tem que ser feito esse manejo, a cada 15 dias vem o caminhão, suga e leva.
conversando com a perícia, a gente começou a se perguntar como um equipamento daqueles iria explodir assim, do nada. Pelo que a Fernanda passou pra gente, poderia até acontecer, mas as chances disso eram mínimas. Depois que chegou na gente a informação que muito possivelmente a explosão não aconteceria do nada, a gente precisou partir para a segunda fase, que era justamente investigar as possíveis falhas que poderiam ter acontecido. Então a investigadora Tânia, ela veio conversar comigo e ela pediu onde que essa falha poderia ter acontecido. Eu disse para ela que isso era praticamente possível de saber sem a gente fazer uma análise do sistema em si, né? E o ideal era que primeiro a gente verificasse se existia alguma possibilidade desse defeito ter vindo diretamente da fábrica. Nesse cenário, então, entramos em contato com a Francesca, que é responsável pelo controle de qualidade da fábrica. E ela chegou até nos mandar um vídeo da indústria, como tudo acontece lá dentro, como os procedimentos são realizados. L'ispettore Rocha mi ha chiamato la stessa settimana, il mercoledì mattina, se non mi ricordo male. Voleva sapere se c'era la possibilità di essere stato inviato un lotto con difetti di fabbrica, ma come le ho spiegato, il nostro controllo di qualità è rigidissimo e in casi come questi, dove il sistema di compressori è destinato a una piattaforma offshore, ci assicuriamo di testare il proprio sistema prima di inviarlo. Non ho venduto niente con difetti, a meno che durante il trasporto sia successo qualcosa. Aqui nós temos um compressor de pistão que é direcionado mais para o uso profissional de médio porte, tá? Ele vem aí dimensionado com o seu reservatório, o cabeçote, motor elétrico, pressostato, válvula de segurança e manômetro. Compressor profissional, mais usual na linha de pintura, borracharia e pequena demanda de ar comprimido. Aqui nós falamos de compressor de parafuso, também são compressores lubrificados, para o uso industrial. Grande vazão de ar e grande potência no motor elétrico. Professor, nós não temos pressostato, ele já é dotado de transdutor de pressão, porque tem um ajuste melhor, um ajuste mais fino para identificar a pressão máxima e mínima. O pressostato aqui não ia rodar nunca, né? Na linha do compressor de pistão, a válvula de segurança que fica aqui tem a finalidade da proteção do equipamento e do vaso de pressão. Isso é importante. Na linha de compressor de parafuso, a válvula de segurança fica no reservatório de ar óleo. Ela atua quando existem falhas no transdutor de pressão e no pressostato. Na linha de compressor de parafuso, o princípio de funcionamento básico. O ar da atmosfera, a gente capta pelo filtro de ar, tá? Através do movimento do motor elétrico, a gente cria uma sucção na unidade compressora. Captamos o ar da atmosfera pelo filtro de ar. Passado pelo filtro de ar, a gente vai comprimir dentro da unidade compressora ar, que é uma unidade compressora lubrificada com óleo, e descarregar no tubo de descarga ar e óleo no reservatório. Aqui nós temos um reservatório de ar e óleo. Por processo de centrifugação, o óleo volta para o sistema trocador de calor, refrigera e volta para a unidade, e o ar comprimido filtrado no filtro separador é processado na saída do trocador de calor, ar, para demanda para o consumo.
E nós não somos dotados de pressostato, mas de transdutor de pressão. Ele que faz o controle da pressão mínima e máxima. Quando há falha naquele componente, a válvula de segurança atua para preservar o equipamento. Pela dificuldade que a gente encontrou em analisar esse acontecimento diretamente, por conta da grande explosão, por conta da destruição que aconteceu, a gente partiu para procurar locais que pudessem ter compressores, sistemas de compressores parecidos a esse que tinha explodido e dessa forma conseguir entender o que de fato aconteceu. Depois de um tempo procurando e com muita sorte, a gente conseguiu achar uma fabricante brasileira de compressores que tem o mesmo princípio de funcionamento dos da fabricante italiana. Eles fabricam os compressores, o mesmo sistema de compressores que a gente estava analisando, mas numa escala menor. A gente tem dois compressores, de ar, o CPN15 e o CPN10, que a gente usa, especificamente para o movimento dos nossos equipamentos, com ar comprimido. Essa é a função hoje dos nossos dois compressores de ar. Hoje a gente usa só um dentro da nossa indústria, a gente tem o outro como reserva, então a gente fica, hora usa um, hora usa o outro, para a nossa aplicação, o movimento dos equipamentos, de máquina. O ar comprimido vai movimentar esses equipamentos. Hoje ele faz movimento de mordaça para poder selar esses equipamentos, o filme, movimento de mordaça, selar o filme. O equipamento, uma multicabeçal, lá em cima, e aqui a gente tem uma embaladora, automática. Conforme ela vai liberando as cabeças lá, vai caindo aqui o produto para poder embalar, Hoje a gente está embalando em pote, mas ela também embala no filme. E aí o sistema do ar comprimido que a gente usa aqui, a gente usa 4 bar de pressão de ar e ela puxa o filme nas correias e as mordaças fazem a selagem do filme, e o corte também. A gente usa o ar comprimido aqui nessa função. Uma Maquinox modelo SPK 270, a gente usa mais ou menos uns 2 bar de pressão de ar comprimido aí, também a mesma função, o movimento das correias para puxar o filme, selar e cortar o pacote com ar comprimido, o movimento das mordaças. Compressores Bitzer, que a gente usa para nosso sistema de refrigeração, do nosso fluido, aí a gente comprime ele, e ele volta quente, que a gente usa as produtos de resfriamento lá em cima, para resfriar esse fluido de novo, para ele voltar para o compressor e comprimir de novo, para poder fazer o frio que a gente usa hoje dentro da nossa indústria para resfriar o chocolate, O ar é forçado através dos ventiladores, para serpentina, para gerar esse frio e empurrar para fazer o resfriamento do chocolate. A questão da segurança dos compressores de frio lá, quando ele dá temperatura alta ou baixa, ele entra em alarme, para a gente verificar o que aconteceu e aí fazer o reset desse equipamento e colocar ele em operação novamente. Desinforma ali e aí já vai passando pelo equipamento,
toda essa confusão, a gente ainda tinha a pressão do público exigindo respostas. A gente tinha um presidente morto apenas 2 meses após ele assumir um país. Pensa, os brasileiros queriam uma resposta. No Corpo de Bombeiros, né, dentre as diversas ocorrências que a gente atende, existe uma modalidade de ocorrência que nós chamamos acidentes com máquinas, né, que envolve todo tipo de acidente envolvendo algum maquinário. Então, desde 2017, né, é uma estatística oficial que a gente consultou, então foram 2.235 ocorrências, né, e dessas ocorrências gerando aí 2.021 vítimas, tá? E um número bem triste, né? Mas é que dessas ocorrências, então só no estado do Paraná, então já foram 47 óbitos registrados até a data de ontem. Então, assim, é um número considerável, né? Tem que levar a característica também do nosso estado, né? Um estado com regiões bastante industrializadas, então é um tipo de ocorrência que tende a acontecer em regiões com uma industrialização mais forte. E normalmente esse tipo de ocorrência ela gera danos bem graves, né, para a vítima, né, gerando lacerações e amputações, né, e nos casos mais extremos, como a gente citou aqui, chegando até o óbito. Incidência de falhas no compressor de pistão. A grande maioria está relacionada à falta de manutenção, tá? Obstrução do filtro de ar, falta de manutenção e troca do óleo do cabeçote, que evidencia trava do conjunto. Trava, essa é uma das principais. O outro grande vilão é a energia de má qualidade, ou alta demais ou baixa demais, interferindo no funcionamento do compressor, do motor elétrico. Bom, em primeiro lugar, os equipamentos eles têm vida útil, né? Então, assim, assim como um automóvel, né, que também é um equipamento, ele deve primeiramente ser feito um planejamento de manutenção desses equipamentos, né? Então, o que a gente chama de manutenção preventiva, que é aquela manutenção que você substitui determinado componente, evitando que o acidente ou a falha venha acontecer posteriormente. Então esse que é o primeiro detalhe. Sempre se antever a falha. Então as falhas normalmente elas podem resultar em acidentes, então é uma grande forma de você estar minimizando essa probabilidade, né? Além disso, na hora de mesmo comprar determinado equipamento, é necessário que esse equipamento seja certificado, né? Existe toda uma regulamentação brasileira, a norma regulamentadora número 12, ela descreve perfeitamente quais os quesitos, né, que devem ser observados nesses equipamentos, visando essa parte de segurança. Então tem que sempre buscar equipamentos de empresas confiáveis, com certificações, principalmente em certificação do Inmetro, para que se minimize, então, essa possibilidade de acontecer algum acidente com o trabalhador. Meu nome é Jairo, trabalho com manutenção de compressores há 20 anos. Hoje eu atuo na empresa Ativer e fazemos automação industrial. Os problemas ocasionados por falta de manutenção em um compressor são, em cada equipamento, há situações distintas. No compressor de pistão, ele apresenta alguns problemas relacionados às correias, né? Essas correias têm que estar bem esticadas para que toda a rotação do motor seja devidamente passada aos cilindros do compressor, para que não haja perca ou eficiência energética, né? E também é a troca do período correto do óleo, né? Assim como um filtro.
pois é esse produto que faz a lubrificação e vai dar continuidade aí nos equipamentos, dispositivos da camisa do compressor, que vai fazer com que ele tenha mais tempo de uso. Bom, no compressor de pistão, nós temos a chave liga-desliga. Uma vez ligado, a gente vai captar o ar da atmosfera passando pelo filtro de ar. Temos o cabeçote que um vai comprimir o ar da atmosfera e o outro vai empurrar o ar comprimido para o reservatório, fazendo com que a gente ganhe pressão, aumentando a pressão. Aumenta a pressão, atua o pressostato. Atinge a pressão pré-estabelecida do equipamento, o pressostato pede para que o equipamento pare, para que ele deixe de comprimir. Se porventura o pressostato falhar, o equipamento entende que tem que ficar comprimindo e a pressão subindo cada vez mais. Com a elevação da pressão de forma errônea por falha do pressostato, a válvula de segurança atua a fim de proteger o equipamento. Graças a Deus eu nunca presenciei nenhum tipo de falha, de ruptura do vaso, que é o aumento da pressão dentro do reservatório e falha de válvula de segurança e ruptura do vaso. Eu nunca presenciei, graças a Deus. O pessoal tira a válvula de segurança porque o pressostato falha, aí ela começa a abrir, né, por proteção, e o pessoal acha que é falha, aí o pessoal tira a válvula e pluga. E aí quando a pressão sobe não tem a proteção da válvula. Isso acontece demais. Né? E temos que tomar cuidado em duas peças específicas de um compressor, que é o pressostato, que é uma peça desse modelo, existem várias marcas de pressostato, mas o que o pressostato faz? Ele realmente vai garantir com que o compressor desligue no momento correto e com isso passa a segurança desse compressor. Por exemplo, esse equipamento aqui, esse pressostato, se vocês conseguirem enxergar, ele tem uma mola aqui dentro, onde a pressão do compressor é gerada e ele vai vencer essa mola. Quando essa mola chega numa posição, ela faz com que esses contatos elétricos, eles mudem de posição e acaba abrindo o sinal. Com isso, desliga-se o compressor. Então essa é uma peça fundamental para qualquer tipo de compressor ou vaso de pressão, para que ela desligue a parte elétrica da máquina, para que o compressor, o vaso de pressão, não venha a explodir com essa entrada de pressão aí. Então esse produto ele tem que ser devidamente e com uma frequência de manutenção, tá? Caso esse produto venha a falhar por algum motivo, ainda os vasos de pressão eles têm as válvulas de segurança, onde essas válvulas de segurança elas são calibradas e elas têm que abrir em determinada pressão ao qual elas foram calibradas. Com isso, nós temos duas seguranças nos vasos de pressão, o pressostato e a válvula de segurança. O principal motivo de causa que a gente vê, até fazendo parênteses, mas infelizmente na data de hoje, no dia que a gente está gravando essa entrevista, ocorreu um óbito aqui na cidade de Toledo, justamente um acidente envolvendo máquinas. Né? Cabe um pouco mais de investigação sobre o caso, mas voltando ao questionamento, o principal problema que a gente observa é falha de procedimento, justamente de procedimento. Tá? Então o funcionário mal instruído, que não tem noção dos riscos que existem naquela planta. Então toda planta ela vai ter riscos específicos, né? Conforme o ramo de atividade dela vai ter um risco específico. E um princípio básico que aquele funcionário fixo ou mesmo funcionário terceirizado, quando ele vai acessar determinado local, ele tem a noção dos riscos que podem acontecer ali. Né? Então, disparado assim, toda essa parte, esses acidentes que ocorrem justamente pelo desconhecimento
do que pode estar acontecendo naquele local. Aqui, na verdade, Larissa, são controladores dos compressores de parafuso. Então, é desenvolvido para treinamento do pessoal. O pessoal aprender a operar isso aqui. Aqui no compressor de parafuso, esse é o controle do equipamento. Tá? Diferente do compressor de pistão, aqui nós conseguimos monitorar pressão, proporção de trabalho relacionado à vazão do equipamento, temperatura de descarga, horas em funcionamento, além de toda a parametrização digital de pressão, ponto de orvalho, temperatura ambiente e aquilo que o compressor tiver a mais de acessório, tá? Essa é uma das grandes diferenças do compressor de pistão, que é tudo chave liga, desliga, e aqui a gente tem um controlador, tá? Que nos dá mais proteção do que simplesmente a válvula de segurança do equipamento. Pode desarmar por temperatura por aqui antes de abrir válvula de segurança. Nesse modelo aqui que é mais simples, tá? Eu consigo simular o funcionamento, tá? Ó, a máquina tá aqui desligada, tá? Eu vou apertar aqui, ela vai bater o estrela triângulo, vai ligar o equipamento e a máquina está em carga, está produzindo. Aqui eu simulo a pressão subiu e a pressão baixou. Eu posso simular aqui no meu simulador a temperatura do óleo também. Eu subo a temperatura do óleo, baixo a temperatura do óleo. A máquina está em carga. Se eu subir a pressão, a máquina entrou em alívio. Se eu baixar a pressão, a máquina entrou em carga. Se eu subir demais a temperatura do óleo, a máquina vai desligar por proteção. Aí ele desarmando, ele já apresentou todas as falhas aqui que está acontecendo. Ó. Alta pressão e alta temperatura do óleo. Se eu baixar a temperatura do óleo aqui, ó, saiu o alarme, tá vendo? Baixei a temperatura do óleo. Se eu baixar a pressão, assim que o temporizador não vou conseguir. Tem que desligar e ligar. Mas se eu subir a temperatura do óleo, demasiadamente, se tiver alguma falha no equipamento, a máquina tem proteção. Se eu baixar, a máquina volta a funcionar. E os caras não sabem isso já. Se tiver uma sobrecarga no motor elétrico, vai apresentar sobrecarga. A máquina vai parar por sobrecarga no motor elétrico. Aí o cara arma e não sabe resetar depois já. O cara vai lá, tira a falha e não sabe fazer o reset. E aí, cada controlador com a sua funcionalidade e projeto para cada tipo de equipamento. Liguei o equipamento. Está em alívio, o secador está funcionando, a máquina começou a produzir, subiu a pressão, entrou em carga, atingi a pressão pré-estabelecida que é de 9 kg, a máquina aliviou, tem o consumo, desarmou por temperatura do elemento. Uma máquina, esse aqui para outra máquina, esse para outra família de máquinas, cada um para uma família de máquinas. Então, por exemplo, o cara da Greenplaque tem esse módulo, o cara da Duratex tem esse módulo. Independente da visita, né, seja de alguma autoridade ou seja de qualquer pessoa, mas a planta já deve ter previamente um plano de segurança. Né, e isso envolve até os níveis de acesso em determinadas áreas. Então, no caso específico, a visita de determinadas pessoas, de pessoas alheias ao trabalho, né, ela deve ter essa como eu falei, esse pré-planejamento de acessar determinadas áreas, que nem todas as áreas devem ser acessadas por todas as pessoas. Né? Então, minimamente, os locais de visita devem ser locais que não ofereçam risco, né? Justamente para não acontecer nenhum tipo de acidente com pessoas alheias aí ao trabalho da planta. Realmente, esse evento ele tinha várias irregularidades, né? E foi aí que a gente se tocou. O que toda essa situação mostrava pra gente? A gente tinha um presidente morto e um vice-presidente eleito. Um vice-presidente que até então era idolatrado pelo público, acabou de perder seu amigo e assume o país.
Conversando com uma testemunha que não quis se identificar nesse caso, a gente descobriu que o vice-presidente Humberto Ananias era um dos sócios da empresa que transportava esses compressores. Então ficava muito fácil se ele quisesse alterar alguma coisa no meio do caminho. O vice-presidente Humberto Ananias me ofereceu uma grande quantidade de dinheiro para adulterar o sistema de resfriamento. Na época eu aceitei, porque eu estava precisando de dinheiro, minha família estava passando por maus bocados, mas agora a gente vive com medo. Claro que eu tenho culpa nisso, mas eu não acho que eu seja o único, então não devo ser só eu responsabilizado por isso. Thank you.